Primeira, o que Abfizer, no hebraico significa pai da ajuda, ajudador. O segundo dos três filhos de Amolequete, irmão de Gileade, neto de Manassés, tornou-se o fundador do clã ao qual pertencia Gideão, que era conhecido por seu nome, os Abiesritas. Nos dias de Gideão, o clã tinha por sede Ofra, a oeste do rio Jordão. O nome Gezer é uma contração. Foi em Ofra que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, e desse distrito ele convocou seus primeiros soldados, a fim de combater contra os midianitas. Esse ato provocou a inveja de Efraim. Gideão, porém, abrandou-os, proferindo um provérbio: não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? O clã de Gideão aparentemente era um dos mais pobres de Manassés. Um nativo de Anatote, um dos 30 principais heróis de Davi. Anatote ficava a 3 quilômetros e pouco, ao norte de Jerusalém. Abiezer comandava o exército de Davi no 9º mês. Certo número de comandantes se intercambiavam na liderança, em base mensal. Segundo que Abiesritas, no hebraico significa pai dos esritas, uma designação antiga dos descendentes de Abiezer. Terceira. Quem foi Abigail? No hebraico quer dizer pai da alegria ou exultação. Esposa de um próspero criador de ovelhas, Nabal, que habitava em Maom, no distrito de Carmelo, a oeste do Mar Morto. 1000 anos antes de Cristo. Era conhecida por sua beleza física. Mostrou-se pronta e discreta nas medidas que tomou para afastar a indignação de Davi, violentamente excitado pelo tratamento insultante que seus mensageiros receberam da parte de Nabal, quando buscavam provisões. Apressadamente ela preparou um suprimento liberal de provisões, de que as tropas de Davi muito necessitavam, e saiu ao encontro dele com uns poucos servos à sua frente. Davi estava a caminho para exterminar Nabal e tudo quanto ele tinha. A ação de Abigail abrandou a ira de Davi, ao ponto dele ver que estava exagerando, e que poderia ter cometido grande injustiça. A beleza e a prudência de Abigail impressionaram de tal modo a Davi que, não muito tempo depois, quando Nabal falecera, ele mandou buscar-a para ser sua esposa. Dali por diante ela tornou-se sua companheira inseparável em todas as coisas, boas e más e são. Acredita-se que eles tiveram 2 filhos, Quileabe e Daniel, mas alguns estudiosos creem que o Quileabe de 2, filha de Nas, irmã de Davi, esposa de Jetero ou Itrear, um ismaelita, e mãe de Amasa, 1008 anos antes de Cristo. Provavelmente era meia-irmã de Davi. Se Naás não é o mesmo Jessé, é possível que Jessé tenha se casado com a viúva de Naás. A maioria dos críticos modernos acredita que Naás é um erro escribal em lugar de Jc. Pelo menos é certo que essa Abigail e Davi tiveram a mesma mãe, se não o mesmo pai. O filho de Abigail, Amasa, por algum tempo foi o comandante do exército de Davi. Quarta. Que é Abi-Jonas. Em Eclesiástico 12:5, ele figura como personagem cujo nome significa desejo. Ou então é alusão a Bionote, pequena fruta silvestre, da família do morango. Presumivelmente consumida como condimento e estimulante, ou seja, como afrodisíaco. Quinta. Que é Abila, capital da Abilene de Lisânias, e que deve ser distinguida de outros lugares com o mesmo nome, como Abila de Lisânias e Abila do Líbano. O sentido básico do apelativo parece ser lugar de relva, ou prado, derivado do hebraico abeto. Também não é o mesmo local que Abel Bet-Macá, pois esta era a cidade de Naftali, ao passo que Abila não era. Tradição. Uma antiga tradição faz de Abila o lugar onde Caim matou Abel, concordando com a suposição que Damasco fica no local do antigo Jardim do Éden. Muito provavelmente, a tradição surgiu devido à similaridade dos nomes Abila e Abel. Um monumento, no cume de uma elevada colina, perto do manancial do rio Barrada, presumivelmente assinala o túmulo de Abel. Mas tudo não passa de fantasia. A lenda é tão fantástica que se diz que o comprimento do túmulo é com assento circunflexo de 30 metros, e que essa teria sido a altura de Abel. Localização. Acha-se na estrada de Heliópolis-Baalbeque, a Damasco, entre as quais cidades a 32 milhas romanas da primeira e 18 da segunda. Fica situada Abila, no itinerário de Antônio. Suas ruínas ainda são visíveis ao redor da aldeia de Essuk, a 32 quilômetros de Damasco. Provas arqueológicas. Mais ou menos a mesma distância a noroeste de Damasco, fica localizada Soco de Barrada,
onde há inscrições que identificam o local com a Abila de Lisânias. Há algumas moedas desse lugar. Uma delas, no verso, estampa um grande cacho de uvas, sugerindo a abundância de vinhedos na região. Uma outra traz uma meia figura do rio Barrada, com a inscrição Tesouroas Claudion. No reverso há o nome Leucadion, nome grego da cidade. Visto que Abila adicionou o nome de Cláudia aos seus outros apelativos, o que parece ser óbvio na moeda, podemos supor que a cidade revestia-se de alguma importância e magnitude. Sexta ponto que Abilene era um pequeno distrito do território que derivava seu nome da cidade principal, Abila, acima descrita. Não se sabe quais os seus limites exatos, embora saiba-se que, para o norte, devia ultrapassar o Barrada Superior, a fim de incluir Abila, sendo possível que sua fronteira sul chegasse ao sopé do Monte Hermon. Parece ter incluído as vertentes orientais do Antilibano. Seja como for, era conhecida como linda e fértil região, bem arborizada e regada, com excelentes e amplas pastagens. Portanto, fazia contraste com as estéreis vertentes ocidentais das montanhas do Antilibano. Embora pequena, a região de Abilene obviamente tinha certa importância, o que é indicado na nota acima, sobre sua capital, Abila. Uma inscrição ali existente menciona a dedicação do templo ao Senhor dos Senhores, provavelmente título aplicado a Tibério, 1437 d.C. A dedicação foi feita por Lisânia, o tetrarca. Josefo alude a ele como tetrarca de Abilene, ao registrar que o imperador Gaio Calígula, ao subir ao trono, em 37 d.C., concedeu a tetrarquia de Lisânia a Agripa. Esses detalhes mostram que Abilene tinha alguma importância para Roma. Sua menção no Novo Testamento, Lucas, capítulo 3, versículo 1, deve-se ao desejo de Lucas em datar o começo do ministério de João Batista, aludindo a certo número de governantes da época. Aparente discrepância. Lucas atribui o governo de Abilene a Lisânias, na mesma época em que Josefo dá a Filipe. Tem sido demonstrado que o território fora dividido e que, na realidade, tanto Lisânias quanto Filipe governaram Abilene, cada qual em sua porção.